É um absurdo. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 14, Paulo vai dizer assim: pois toda a lei se resume numa só ordenança, a saber, amarás o próximo como a ti mesmo. Mas se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Se não mordeis e devorais uns aos outros, a figura de linguagem que é pesada, né? Mas é basicamente isso que por vezes acontece em famílias, isso que por vezes acontece na igreja. É uma briga danada, por conta de posição, por conta de status, por conta de querer aparecer. Aos Efésios, Paulo vai dizer assim: perseverem na unidade e no vínculo da paz, porque isso é de suma importância no meio cristão. A igreja de Filipe, você vê que Paulo os repreende porque havia discussão entre duas irmãs, Síndica e Evódia, que estavam brigando, e Paulo diz: vocês precisam pensar a mesma coisa, irmãs. Onde já se viu crentes congregando na mesma igreja com divisão? E Tiago vem aqui no capítulo 4 fazer o quê? Exatamente denunciar esta mesma guerra que há entre pessoas, no caso aqui nós, especificamente em relação à igreja. Isso acontece em todo lugar. Tiago vai dizer que a guerra entre classes, não sei se você se lembra, no capítulo 2 e 3, ele vai dizer que os ricos, eles estavam oprimindo os mais pobres. Aqui no capítulo 11, no versículo 11 que nós lemos, ele diz que um irmão ou irmãos ficavam falando mal de outros irmãos, e essa contenda acontece entre pessoas, principalmente por conta de nos acharmos pessoas boas demais. Você é desse jeito. Nós somos assim. Nós temos a tendência a sempre nos acharmos a última bolacha do pacote, acharmos que somos especiais. Não é assim? Diante, por exemplo, de uma demanda com um irmão da igreja ou com algum familiar, quantos aqui não dizem: eu não levo desaforo para casa? Isso é orgulho puro. Você pode não levar desaforo, mas você leva a inimizade, você perde pessoas boas que estavam ao seu lado. É de suma importância aprendermos a sermos mais humildes. Só que nós somos tão orgulhosos, tão arrogantes, que uma das frases que as pessoas adoram falar para outras é a seguinte: se valorize mais, se ame mais. E nós já somos egoístas por natureza. Quando ouvimos isso, é tudo que queremos. Eu tenho que me valorizar. Então, quando o mundo ele vê guerras entre famílias cristãs, quando o mundo vê divisões na igreja, isso na verdade é um desserviço ao evangelismo. Óbvio que é. A igreja brigando, toda vez se divide, toda vez se reparte, toda vez há uma divisão. As famílias cristãs vivem em pé de guerra. Ora, isso pesa contra aquilo que nós professamos acreditar. E por que há essa guerra entre pessoas, entre nós? Tiago vai dizer: porque nós temos os prazeres carnais internos que militam dentro de nós, que brigam. E nós, por vezes, não sabemos controlá-los. E se tem algo que realmente traz divisão, algo que traz muitos problemas, seja na família, seja no casamento, seja na igreja, seja em qualquer lugar, é algo chamado cobiça. É isto que Tiago vai dizer: cobiça. Este é o meu segundo princípio, a guerra contra nós mesmos. Veja, quando nós brigamos com outras pessoas, e quando eu digo brigar, pelo amor de Deus, não estou falando via de fato, mas às vezes até nisso, né? Às vezes acontece, alguém lá. Mas quando nós brigamos com as pessoas, é uma consequência, na verdade, primeiro de uma guerra que é interna. A fonte de todas as guerras está dentro do ser humano e chama-se pecado. E aqui mais uma vez você vê Tiago falar a respeito de egoísmo e cobiça. E é isso que você vê por toda a Escritura. Toda a Escritura. Começa lá na criação. Por que Eva caiu, gente? Estava com muita fome, pastor, não resistiu ao fruto, que era maravilhoso. Não! Quis ser como Deus. Nós somos assim. Nós somos como Tiago e João. Queremos um lugar especial no trono. Senhor, quando vieres o teu reino,
E se nós não somos como Tiago e João, queremos um lugar especial no trono, sabe o que queremos? Queremos que os nossos filhos tenham um lugar especial. Foi isso que a mãe dele disse: Senhor, deixa que meus filhos sentem um à tua direita e outro à tua esquerda. E o egoísmo, ele é tão absurdo, tão nojento, que ele nos leva a tomar decisões totalmente erradas. Olha o que vai dizer no versículo 2: cobiçais e nada conseguis, matais e invejais e não podeis obter. Até morte por conta de cobiça, por conta de egoísmo. Olha no versículo 3: pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado. Para quê? Simplesmente para gastardes em vossos prazeres, ou esbanjardes em vossos prazeres. Você consegue perceber que o ser humano, o cristão, ele por vezes é tão egoísta que ele consegue até orar de forma errada. Até orar, não sabe nem orar. O objetivo dele ao orar para que Deus o abençoe e o prospere, não é porque ele quer de fato ter uma vida mais confortável, ou dar uma condição de vida melhor para a família. Na maioria das vezes é para mostrar para o outro que ele conseguiu aquilo que o outro não conseguiu. O ser humano, ele é asqueroso. O relacionamento errado com irmãos é devido ao relacionamento errado com Deus. Se você não ora corretamente, se você não tem um bom relacionamento com Deus, é impossível que você se relacione bem com outras pessoas. Porque se nós não oramos corretamente, esquece, toda a nossa vida não vai andar bem. E essas contendas entre irmãos, via de regra, pode ver, na maioria das vezes tem a ver com cobiça e inveja. Essas coisas são dois gigantes que ficam o tempo todo nos perseguindo. Cobiça e inveja. Você lembra qual é o 10º mandamento? Não cobiçarás. Pastor, mas por que Deus colocou este mandamento em último lugar? Não sei. Tenho minhas suposições. Eu suponho que seja porque talvez assim, né, você vai vendo os mandamentos ali, talvez até o 9º você pense, não, estes daqui eu dou conta. Óbvio que é um absurdo. Você não dá conta. Você não dá conta de amar a Deus sobre todas as coisas. Você não dá. Você não dá conta. Eu sei que os adventistas, né, eles pegam nessa tecla para dizer: o que adianta você guardar todos os mandamentos e errar em apenas um? E eles falam a respeito do sábado. O que adianta guardar todos e não guardar o sábado? Eu sempre digo: o sábado é o mandamento mais fácil de se guardar. Presidiários guardam o sábado. Enfermos guardam o sábado. Pessoas que não estão trabalhando guardam o sábado. Este é fácil, muito fácil. Mas talvez Deus deixou como último mandamento o não cobiçarás, porque você pode pensar: esse eu consigo. Mas aí quando você chega em não cobiçar, este daqui derruba qualquer um. Este mandamento derrubou o apóstolo Paulo e derruba todos nós. Sabe por quê? Olha o que Paulo vai dizer, Romanos capítulo 7, versículo 7. Que diremos? A lei é pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei, porque eu não poderia conhecer a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. A lei em si, ela não é pecado. O que ela faz? Ela vem mostrar para o ser humano aquilo que é certo e aquilo que é errado. E a cobiça, ela não parte do pobre para o rico, porque essa é uma tendência de pensarmos que normalmente quem tem inveja, quem tem cobiça é sempre aquele que tem menos. Ele olha para aquele que tem mais e sempre cobiça. Isso acontece? Óbvio que acontece. Nós temos que nos vigiar constantemente para não cairmos neste pecado. Porque convenhamos, gente, pelo amor, às vezes você trabalha um mês inteiro, rala de sol a sol para ganhar 2 salários. E você vê o Neymar, nem jogando bola, está machucado, ganhando 1 milhão por dia. Por dia. Não é por mês, por dia. Nossa, pastor, ganha muito. Imagina quem paga o Neymar. É muito dinheiro. Nós temos que vigiar para não cairmos na cobiça. Só que a cobiça, ela não parte só de baixo para cima. Ela vem de cima para baixo também. O rico, eu sei que ele não vai ter inveja do pobre comer miojo. Óbvio que não. Mas quantas pessoas têm tantas coisas, mas às vezes olha para o pobre que tem um monte de filho e diz: poxa, queria ter. Olha para os filhos bem educados do pobre e diz: nossa, olha que comportados são aquelas crianças.
Olha para a simplicidade, mas para a felicidade da família comendo arroz, mistura bolinho de arroz e sobremesa arroz doce. Mas uma paz que o rico não tem. Então, a cobiça, ela é uma via de mão dupla. Ela parte do pobre para com o rico, do rico para com o pobre também. E lembrando que a Escritura diz que se nós quebramos um mandamento, nós quebramos toda a lei. Tiago diz: ora, se você cobiça, acabou. E quem aqui pode dizer, eu nunca cobicei? Quem nunca pode dizer que viu uma irmã chegando na igreja, um cabelo liso, natural, e você pensando, e eu tenho que pagar a progressiva a cada 45 dias? Quem? O ser humano por si só é cobiçoso. O não cobiçarás, ele expõe a malignidade do meu e do seu pecado. Sabe por quê? Porque este mandamento, ele não mostra os nossos atos externos, não. Ele vai lá dentro. Ele consegue mostrar a motivação corrupta e enganosa dos nossos corações. Isso aqui acaba com qualquer ser humano, qualquer um. Porque por fora, às vezes é possível você se mostrar saudável para alguém, naturalmente falando. Pessoas às vezes podem estar doentes, talvez até em estado lá terminal, e mesmo assim por fora conversarem bem, mostrarem uma certa saúde para os outros. Mas por dentro, ela está podre. O não cobiçarás, ele é uma radiografia que mostra o quão podre o ser humano é. Sim, extremamente corrupto, é o que diz Jeremias. E se há cobiça e há egoísmo no nosso interior, isto, com toda certeza, vai refletir em contendas e brigas exteriores. Porque a maioria das nossas brigas, seja entre irmãos, seja entre família, seja entre marido e esposa, tem a ver com cobiça e inveja. Cobiça e inveja. E terceiro e último, eu vou me deter mais um pouquinho nesse aqui. O ser humano, ele vive em guerra contra Deus. Versículo 4, acompanhem comigo, por favor. Tiago 4:4. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, se coloca na posição de inimigo de Deus. A raiz de toda rebelião está na guerra com Deus. E Tiago, ele vai descrever algumas coisas aqui que nos fazem entrar em atrito, em guerra com Deus. Resumidamente, o mundo, a carne e o diabo. Sim, isso nos faz sermos inimigos de Deus. Não foi isso que ele disse aqui no verso 4? Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E é interessante que a palavra mundo, que ele usa aqui, cosmos, ela foi empregada ali no sentido ético, no sentido de uma sociedade corrompida, uma sociedade decadente, uma sociedade podre. Isto é o mundo. O mundo, ele é avesso aos princípios da palavra. Veja o absurdo. Nós dizemos que os chimpanzés são seres irracionais. E às vezes, quem diz que o chimpanzé é um ser irracional, e de fato é, quem diz que o chimpanzé é um ser irracional é o homem que se vê como mulher, se veste como mulher e se relaciona com uma mulher que se vê como homem e se veste como homem. E o irracional é o chimpanzé. É um absurdo. É um absurdo. A sociedade humana, em seus valores, princípios e filosofias, detesta a Deus, detesta o cristianismo. O mundo valoriza tudo aquilo que é oposto a Deus, valoriza tudo aquilo que é oposto àquilo que Tiago está condenando. Tiago fala sobre cobiça, e o mundo, você percebeu que eles, na verdade, eles dizem que você deve sim cobiçar, almejar grandes coisas. Porque, ora bolas, você acha que os coaches de hoje em dia fazem o maior sucesso? Por que você acha? Eles atacam justamente a cobiça do ser humano. Sim. Aí então nós vemos o absurdo de pessoas pagarem 5 mil reais para comerem estrogonofe com o Pablo Marçal. 5 mil! Estrogonofe! Por quê? Ora, porque ele vai me motivar a ser rico. Eu digo,
Talvez se o Pablo Marçal escrevesse um livro, 7 passos para o primeiro passo da melhoria da sua vida financeira, venderia milhares. O ser humano, ele cobiça por natureza. Ele quer tudo. O que o outro tem e até o que o outro não tem. E a cobiça é isso, é o desejo de ter aquilo que o outro tem. O mundo, por vezes, ele cobiça dinheiro porque ele acha que a estabilidade de sua vida vai estar quando ele tiver uma vida financeira estabilizada. Muitos cristãos pensam isso também. Ora, eu queria alcançar uma instabilidade financeira, assim eu poderia ter filhos. Você percebeu que até a quantidade de filhos que você tem depende do quanto que você ganha? E não da fé que você acredita que você tem? E o ser humano é assim, ele acredita que, olha, assim que eu tiver uma vida estabilizada, eu serei mais tranquilo. Por quê? Porque na verdade a esperança dele, como o irmão Tiago disse aqui, na hora dos dízimos, a fé dele não está em Deus, está naquilo que ele tem. Está naquilo que ele tem. Mas olha o que Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 e 18. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. O que o ser humano deve fazer? Ser rico em boas obras. O que muitos cristãos buscam? O tempo todo serem ricos de dinheiro. Eu não estou dizendo, óbvio, que você vai ser um irresponsável. Nós temos que sim, acordar cedo, trabalhar duro, dormir tarde. E nós acreditamos que se assim fizermos, glorificarmos a Deus através do nosso trabalho, fazermos da melhor maneira possível, Deus nos abençoa e nos prospera. Olha, eu estou na igreja acho que há 18, 19 anos. O Tiago está mais ou menos no mesmo período que eu, ele e a esposa. E é impressionante. Uma vez a gente estava conversando lá na casa deles, e eles falando para mim, pastor, lembra? Fulano, ciclano, que a gente desde lá de trás, todo mundo que era fiel a Deus, nem que fosse um pouquinho, mas todo mundo avançou, todo mundo prosperou. E você não via aqueles irmãos com o anseio de ser rico, não, mas com aquele anseio de trabalhar da melhor maneira possível. E quando você tem, você não pode colocar toda a sua confiança no dinheiro, porque você sabia que o dinheiro ele é instável. É isso que Paulo diz. Hoje temos, amanhã não. Ladrões levam, desvaloriza. Quem pode impedir que se levante um novo Collor aí e passe a mão na poupança de todo mundo? Ou um juiz supremo e bloqueia a conta de todo mundo? Ora! O dinheiro é instável e o mundo valoriza isso. Dinheiro, o mundo valoriza status. O mundo valoriza a imagem, o prestígio, e você consegue perceber isso, sabe como? Rede social. Olha para as redes sociais, é impressionante. Muitas vidas que estão ali são vidas de mentira. Mentira. É uma felicidade mentirosa, apenas de clique. Você olha lá, 30 e poucos mil amigos. Se tiver 5 que vai à casa dele, é muito. Esse é um paralelo bom para você fazer, né? Quantos amigos você tem mesmo de ir à sua casa, que gosta de estar com você? Isso fala muito sobre você. Muitos cristãos, eles não percebem, mas eles vão pelo mesmo caminho. Eles começam a se tornar amigos do mundo, sem perceber. Porque é óbvio, você não se torna mundano do dia para a noite. Há um processo. Todo pecado há um processo. Primeiro, você flerta com o mundo. Depois, você vira amigo do mundo. Depois, você está todo contaminado pelo mundo. Depois, você já está achando coisas que antes eram absurdas, normais. Normais. Ora, todo mundo faz. Quantos cristãos eu converso? Que, às vezes, por exemplo, veem o que nós falamos a respeito de relacionamento antes do casamento, né? Que nós falamos sobre a corte, aquele relacionamento onde não há beijos, contatos físicos. Cristãos acham um absurdo. Por quê? Todo mundo faz de outro jeito. Todo mundo. E quase todo mundo que fez assim, empinou a carroça, derrapou. É impressionante, impressionante. Em relação a filhos, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Muitos educam os filhos, não com base nos princípios sólidos da palavra, mas com base
a psicologia moderna que diz, não fale muitos nãos para suas crianças, porque o seu filho pode crescer traumatizado. É interessante, né, que nós olhamos para a escritura dos 10 mandamentos, 8 começam com não, mas para as crianças não podemos falar não. Traumatiza. Eu acho que todos os meus 4 mais velhos, né, menorzinho, não conta. A primeira palavra que eles aprenderam a falar foi não, porque é não o dia inteiro que eles ouvem. Não, não, não. É assim que funciona. Muitos cristãos se tornam amigos do mundo de forma gradativa. Veja se não é assim. Hoje em dia, até a estrutura familiar de muitos cristãos não tem a ver com a Bíblia, mas com o mundo. Quando o cara é meio firme lá fora, ele reparte a liderança com a mulher, mas via de regra não é assim que funciona. Via de regra é a mulher que manda. Porque, ora, esse sistema patriarcal, machista, opressor, foi passado, acabou. Não, esse é o modelo bíblico. Ou você o segue, ou você segue os princípios do mundo. Mas nós não percebemos. Ninguém se torna um viciado do dia para a noite. Ninguém se torna um alcoólatra no primeiro gole. É necessário que haja tempo. E a sedução do mundo, ela é assim. Ela vem nos seduzindo aos poucos, nos conquistando aos poucos. E quando vemos, somos mundanos. Em 1976, dia 5 de julho, uma barragem de Tenton Dam, nos Estados Unidos, ela se rompeu e foi conhecida ali como um dos maiores desastres internacionais de barragens. A exemplo de Brumadinho e Mariana, se não me engano, né? E então, o que muitos engenheiros afirmaram diante daquele rompimento da barragem, que foi um caos, foi que aquilo aconteceu de forma súbita, do dia para a noite, literalmente. Ninguém esperava, se rompeu a barragem e matou um monte de gente. Mas depois de muito tempo, eles começaram a verificar e descobriram que por baixo da água, naquela parte longe do alcance dos olhos dos engenheiros, pequenas trincas estavam acontecendo. E por não serem consertadas logo no começo, virou uma enorme desgraça. Com o pecado acontece exatamente da mesma forma. São pequenas trincas que você acha, isso aqui está quase que no submundo. Talvez nem pecado seja. Então você não tampa aquela trinca e depois você fica espantado quando uma desgraça grande acaba acontecendo. Isso é um absurdo. Pecados pequenos desgraçam famílias grandes. Por isso que se você é jovem, está me ouvindo, lembre-se disso. O seu pecadinho, por menor que seja, desgraça a sua vida. Se você é adulto, casado, pai ou mãe, muito pior ainda, o pecado desgraça a família e por vezes se torna algo irremediável. Pequenas coisinhas que nós vamos deixando e acaba destruindo a todos nós. Por isso é importante você saber que não se brinca com o pecado, não se flerta com o pecado, de jeito nenhum. Corte todo tipo de conversa inconveniente, todo tipo de conversa que pode gerar alguma coisa, corte logo no começo. Eu lembro uma vez uma irmã que vinha à igreja, ela me ligou, acho que no serviço, alguma coisa assim, era aquele número que não aparece, né, número privado, e eu atendi, alô, ela adivinha quem é? Eu falei, não sei quem é. É sua admiradora secreta. Eu falei, ou você fala o nome, ou eu desligo e te bloqueio. Nossa, pastor, não sabe brincar, é fulana. Eu falei, não, comigo não. Não brinca assim, de jeito nenhum. Só que nós vamos achando que essas coisas são normais. Aquela amizade colorida entre homem e mulher, não é. Nós temos que ser santos, é o que diz a Escritura. Não coloque sua vida em risco por conta de conversinhas inúteis, por conta de... sempre tem, né? Aquelas amizades são todas mais soltinhas, né? Chega e põe a mão no ombro. Não, para com isso. Colocou a mão no... Tem um episódio do Mr. Bean, né? Minha esposa detesta Mr. Bean, eu adoro. Eu dou risada demais com aquele negócio, dou risada demais. Minha esposa fica com aquela cara sem reação.
Que vem uma mulher, né? Ela pega na mão dele, acha que ela vai dar um beijo no rosto dele, já vai, se afasta, aqui, ó, um braço de distância. É mais ou menos por aí mesmo. É mais ou menos por aí. Essas amizades soltinhas, aplicativo celular. Se um aplicativo celular pode te levar para o pecado, tem um botão chamado desinstalar, você resolve metade da sua vida. Ou, se você acha que mesmo sendo adulto, você não tem capacidade para ter internet livre, não tenha. Não tenha. Ou veja sempre com alguém do lado. A melhor coisa que você pode fazer é segurança. Portanto, não coloque sua vida a perder por conta de coisas pequenas, pequenas rachaduras. E a última coisa que nós vemos aqui é sobre, cuidado com o mundo tenta nos abraçar, mas também cuidado com a carne. O que é a carne? A carne que a Escritura diz é a nossa velha natureza. Quando nós nos convertemos, a graça do Senhor nos alcança, de fato, há um milagre chamado novo nascimento, e então nós somos transformados em novas criaturas. Todavia, a velha natureza não morre. Como o homem de Deus disse uma vez, eu pensei que meu velho homem tinha sido afogado nas águas do batismo, mas eu descobri que o danado sabe nadar. É assim, mesmo sendo nascidos de Deus, a natureza pecaminosa vai diariamente nos tentar. Por isso, o processo de santificação, de cortar tudo aquilo que é pecado, deve ser uma luta diária. Crucificar a nossa carne deve ser uma luta diária, porque essas duas naturezas, elas estão sempre em conflito. É isso que Paulo vai dizer em Gálatas 5,17, a carne milita contra o Espírito. É isso que nós lemos aqui no versículo 1, não foi? De onde vêm as guerras de discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? As nossas paixões carnais sempre buscam nos colocar em guerra com Deus. Sempre. Este é o trabalho delas. E o que nós devemos fazer? E não adianta você falar para mim, pastor, eu não tenho esse problema. Você tem outro problema, você é mentiroso. Mentiroso. Uma vez eu conversava com um rapaz, acho que ele tinha uns 28 a 30 anos. E ele disse assim para mim, pastor, em relação a problemas sexuais, superei de uma vez por todas. Não sou mais tentado. Eu falei para ele, você é anjo, você é gay, meu irmão, esquece. Vivo? Não é mais tentado? Cuidado, hein? Cuidado. Sempre lutaremos. E o que nós devemos fazer, segundo a Escritura, para vencer essas lutas contra a nossa carne? Fugir. Não há outra opção. Fugir. Não é tentando se mostrar espiritual, não. Eu oro 2 horas por dia, eu jejuo toda quarta. Não é. Fuja. É isso que Paulo vai dizer aos Coríntios. Fugir da imoralidade. É isso que ele vai dizer aos jovens em 2 Timóteo 2:22. Fugir das paixões da mocidade. O verbo aqui é imperativo. Foge. Lembra o que José do Egito fez? A mulher de Potifar querendo sair com ele. O que ele fez? Só homem de Deus, você vai pensando o quê, mulher? Pode não sair. Aqui é homem de Deus. Fugiu. Correu. Deu no pé. Nós não podemos entristecer o Espírito, como diz no versículo 5, porque Ele zela por nós. Se a palavra zelo, o que é de fato ciúmes, Todavia a nossa carne, a nossa natureza, sempre será inclinada para o mal, até que Cristo volte. Esta é uma luta que nós teremos diariamente. E se você conhece um pouco a si mesmo, e a Cristo, você vai saber que esta é uma batalha diária. A nossa carne, a nossa natureza sempre é inclinada para o mal. E o pecado é algo que o ser humano faz sem esforço. Devido à nossa natureza pecaminosa, não adianta. Nós fazemos aquilo que é errado involuntariamente. É o curso natural da nossa vida. Fazer o que é errado, pecarmos. Por que você acha que os nossos filhos, graças a Deus, uma criançada pequenininha na igreja aqui, eu louvo a Deus. Daqui uns 20 anos é tudo adulto na igreja, a gente já tem que pensar lá na frente, Pensar lá na frente. Por que você acha que nós precisamos dar uma boa educação para essas crianças?
Ora, porque a má educação faz parte da natureza delas. O meu quarto é impressionante. Se deixar, ele bate nos irmãos dele todo dia. 1 ano e meio. Senta a mão, até em mim. Até em mim. Ele viu eu estapeando a mãe dele? Óbvio que não. Ele viu os irmãos brigando? Nunca. Nunca. Mas há uma natureza pecaminosa que quando o ser humano nasce, ela é transferida a todo ser humano. E até depois de convertermos, é de suma importância que entendamos que teremos que lutar por toda a vida contra isso. Até a volta de Jesus, nós viveremos esta guerra. Mas a boa notícia é que se conseguirmos vencer, principalmente, a guerra contra a cobiça, contra o egoísmo, que são coisas internas, as guerras externas serão bem mais fáceis de serem vencidas. Só que para isso, você só consegue vencer a inveja, por exemplo, quando você reconhece que é invejoso. Eu já falei aqui, né, para encerrar. Tenho acho que 18, 19 anos na igreja. Eu já vi pessoas confessarem os pecados mais cabeludos que você imagina. Coisas que eu ouvi e falei, nem sabia que esse pecado existia. Nossa, nunca vi. Mas até hoje, nunca ninguém chegou para mim e disse assim, pastor, ora para mim, eu tenho uma inveja do fulano. Nunca. Porque é vergonhoso, né? Uma vez que estávamos comentando sobre isso no PG, eu comecei falando que eu tinha inveja disso, daquilo. Só eu falei de inveja, falei, só eu sou pecador nesse lugar, e, gente, não é possível que vocês não tenham pecado. Só eu. Mas se nós vencermos essa guerra contra a inveja, contra a cobiça, contra os nossos próprios pecados, contra o mundo e contra a carne, que militam constantemente, diariamente contra nós. Se nós vencermos essas guerras internas, pode ter certeza, as guerras externas serão muito mais fáceis de vencermos. É por isso que uma vez tinha um rapaz, ele tinha um problema sério de depressão, tomava muito remédio, acho que tinha tentado se matar algumas vezes, e eu lembro que ele veio à igreja, eu visitei, eu conheci, e depois eu liguei para ele, ele não atendeu. Eu sabia que ele tinha umas crises de ficar trancado no quarto durante muito tempo. Passou 2 dias, liguei de novo, não atendeu novamente, e eu fiquei preocupado. Então eu liguei para a esposa dele, e fulano, faz 2, 3 dias que eu ligo para o seu marido, ele não atende, ele está bem. E não é que o cara descobriu que eu liguei para a esposa dele e me ligou, dizendo que eu queria sair com a mulher dele, que eu era um cafajeste, que eu não valia nada, que eu não devia passar nem na porta da casa dele, nunca mais na vida. E, gente, eu preocupado com a pessoa. Só que se você é alguém que tem um ego inflado demais, o que você faz? Nunca mais eu passo o pé naquela calçada. Nunca mais. Semana seguinte, eu estou passando na frente da casa dele. Falei, Raquel, vou lá. Eu não acredito. Falei, vou, claro que vou. Não tem problema nenhum. Eu fui lá, ele me tratou como se não tivesse falado nada para mim ainda. Falei, que coisa. Ficamos amigos de novo. Tá vendo? Foi brigar por causa de pouca coisa, não adianta, né? Apesar que falou bastante coisa, né? Mas se eu e você vencermos essas guerras internas, contra a cobiça, contra o egoísmo, contra a inveja, como Tiago diz, dificilmente teremos brigas entre marido e mulher, teremos divisões da igreja. Graças a Deus aqui nós não temos esse problema, né? Mas tem muitos lugares, né, que tem briga para cantar, para fazer isso, para fazer aquilo. Aqui, graças a Deus, não tem, pelo menos perto de mim, acho que eles não briga. Mas eu lembro de ter visto um vídeo lá de algumas pessoas limpando a igreja, e o rapaz falando assim, mas ninguém briga para limpar a igreja, interessante, né? Briga para cantar, briga para pregar, para limpar a igreja, ninguém briga, quase não vem. Por quê? Quem decide fazer isso, ora, já venceu todo o orgulho possível. Talvez tenha um ego um pouco menos inflado. Então que Deus possa dar para mim, para você, a graça de vencermos os nossos pecados, as nossas guerras internas, porque se assim fazermos, teremos famílias melhores, uma igreja melhor, e viveremos uma sociedade melhor.
Amém, meus queridos?